assunto que estiver presente. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa terceira semana da nutrição. Todos os anos nós fazemos um evento alusivo ao Dia do Nutricionista, que é dia 31 de agosto. E há 3 anos nós fazemos essa semana que vem acontecendo dessa forma, né? Um ciclo de palestras. Esse ano é a primeira vez que a gente faz da forma virtual, porque, né, por conta de todas as condições, né, que estamos vivendo, e espero que vocês aproveitem bastante. Uma boa palestra. Obrigada, professora Karina. Agora eu vou apresentar um pouquinho a Ellen, que já faz um pouco mais de um ano que eu conheço a Ellen, né? Minha colega lá de Recife, fazia curso comigo de comportamento. É um prazer ter essa multidisciplinariedade também, assim, de forma que você possa contribuir para a nossa semana, né? Então, ela é conselheira nutricionista, aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambolim, da USP, e pós-graduada em nutrição clínica e hospitalar pelo INESP, e membro da Academia Eating Disorders nos Estados Unidos. E aí, Ellen, fique à vontade, se quiser falar mais alguma coisa da sua formação inicial, fique à vontade, nós já estamos gravando, certo? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode postar no chat, que eu e Atna, que é a monitora do evento, estaremos anotando para no final, às 9h30, a gente estar fazendo o chat. Bem-vinda, Ellen. Obrigada, Lauren. Obrigada, gente, pelo convite. Fico muito feliz, de verdade. É um desafio também falar de transtornos alimentares em tão pouco tempo, né? Já que a gente sabe da complexidade. E fico muito feliz também de ver tanta gente, né, participando, porque a gente sabe que é um assunto que na faculdade não é muito visto, né? Usaria até dizer um pouco negligenciado, pelo menos assim, na minha formação, a gente vê muito pouco, e é uma coisa que está cada vez mais aí crescendo mesmo, em prática clínica eu vejo isso, e a importância de a gente entender também que a gente precisa de um aprimoramento, a gente precisa de uma especialização para lidar com esse tipo de paciente, e também se desconstruir enquanto profissional, né? E foi por isso que eu fui por esse caminho aí, como você falou, meu aprimoramento tanto multidisciplinar como só para nutricionistas lá no Ambolim, né, que é na USP, que é um centro, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um centro só de transtornos alimentares, então eu sempre brinco que é o sonho de consumo, assim, né, de internação, de um centro que só fale sobre isso, tenha discussões, reuniões multidisciplinar, então eu trabalho muito também com psiquiatras e psicólogos e acabo tendo que estudar um pouco sobre isso, embora eu não possa fazer o papel deles, né, mas para entender a complexidade mesmo desse paciente. E eu gosto também de falar, sou assim, que Lauren não citou, mas que eu gosto muito de dizer que eu também sou uma profissional que eu apoio o Health Exercise, que é justamente essa metodologia em que é saúde de todos os tamanhos, né? Então, para mim, todas as pessoas, gordas ou magras, merecem ter esse atendimento humanizado, porque eu também lido, né, com comportamento alimentar, então eu também, minha especialização é em transtornos alimentares, e eu também atendo muitas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar também, sobre o comer transtornado, que é um pré-transtorno alimentar, então eu não tenho uma abordagem prescritiva, eu não passo dietas, justamente por tratar pessoas que adoecem por causa delas. Então, antes de adoecerem, por outras questões que eu vou mostrar aqui a vocês hoje, essas pessoas ficam muito ansiosas com a comida, descontam muitas emoções na comida, etc. Então, também precisa de uma ajuda para esse tipo de comportamento, né? E aí é por isso que eu também estou aqui. E hoje eu vou começar falando um pouquinho mais sobre a gravidade mesmo, já o extremo desse comportamento alimentar bem defasado, que são os transtornos alimentares. Eu tentei também trazer um pouco da minha prática e eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu coloquei, só para vocês entenderem a logística da aula, os 3 principais, mas existem muitos mais transtornos que a gente poderia passar aqui dias e horas falando, mas para a gente ter mais esse olhar, e minha intenção com essa aula é que vocês sensibilizem isso, né? Até para quem não for para a área de comportamento ou de transtorno alimentar, percebam quando esse paciente está chegando ali, para que vocês encaminhem, tenham essa responsabilidade mesmo, né, com a pessoa que vocês estão cuidando, tá? Então, vamos lá.
Os transtornos alimentares, né, eles são síndromes psiquiátricas mesmo complexas e ainda são muito pouco compreendidas na nossa classe, né? Porque acham que só assim, transtorno alimentar tem a ver com psiquiatra, não tem nada a ver com nutrição. E é muito pelo contrário, né? O transtorno alimentar é só comida, assim, além dessa questão psiquiátrica que eles cuidam, se a gente for olhar, o medo maior dessas pessoas está no alimento. Então, tem tudo a ver com nutrição, sim. E é uma inadequação, perdão, no consumo e nesse padrão do comportamento alimentar, tá? O que acontece? O transtorno alimentar ele vai ocasionando uma progressiva piora mesmo nessa qualidade nutricional, eu diria até tanto na saúde física e do funcionamento psicossocial daquela pessoa, mas também como questão de como eu olho a comida, como é que eu sinto, o que isso representa para mim, né? Então, geralmente começa com uma coisa bem pinceladinha ali que a gente nem vai percebendo, e se essa pessoa tiver uma predisposição para isso, ela pode desenvolver. Tá? Então, tem uma piora muito mesmo grave nesse comportamento alimentar em que se torna obsessivamente a vida ser comida e corpo. E é muito grave também, né? Então, se a gente for ver nos estudos, a gente vai ver que os transtornos alimentares são de maior mortalidade na questão da ala psiquiátrica, então são 15%. Muitos deles morrem por parada respiratória, ou um desequilíbrio hidroeletrolítico mesmo, ou essa parada mesmo que acontece muito, às vezes muitas pessoas morrem de transtorno alimentar e não são, o óbito ali não é visto como isso. Então, 15% é só o que conseguem, né, ainda tirar, mas a gente vê que tem muito mais pessoas que morrem. Eu não sei se vocês podem acompanhar alguns modelos, que teve até um caso faz um tempo que ele morreu no meio do desfile, e aí surgiram várias questões ali falando que ele poderia ter morrido de bulimia, porque ele praticava os vômitos, né? Essas compensações. Então, é muito mais, eu acredito, até do que 15%, se a gente for realmente ver, né? E muito deles, o pior transtorno alimentar é a anorexia nervosa, né? Tipo assim, que eu digo o pior até de tratamento, mas o que mais mata é a anorexia nervosa. Então, se a gente for ver a etiologia dos transtornos alimentares, ela tem a etiologia multifatorial, né? Então, tem esses aspectos socioculturais, porque a gente sabe que o que acontece? A mídia está aí o tempo todo. Hoje em dia a gente tem essa facilidade do Instagram, a gente tem essas revistas de dietas, enfim, que vão cada vez mais, inclusive, atingindo meninas muito mais novas. Eu, em prática clínica, tenho pacientes, agora mesmo eu estou com 6 pacientes, de 14 a 16 anos, eu estou com 34 quilos, 37 quilos, então elas são também muito afetadas, justamente por estar nessa fase, né, de transformação. Então a gente vê muito na adolescência também os transtornos alimentares, e a gente vê essa pressão estética mesmo dentro de consultório que chega, né? Geralmente, eu quero ficar com esse corpo, então fulaninha vê esse corpo, eu sofri um bullying, eu queria caber naquela roupa para um aniversário, eu queria... Geralmente começa por aí. Então existe essa pressão, principalmente em nós, mulheres, né? A gente sabe, eu sempre brinco que o machismo, ele não é democrático, mas também atinge homens muito, mas é mais mulheres, infelizmente, por essa pressão estética mesmo e machista que a gente tem dessa sociedade, né? Então, é tudo pela forma corporal, esses padrões de beleza. Então, isso influencia muito. A questão psicológica também, que pode ser individual ou familiar, a gente vê os pacientes com transtornos alimentares, eles têm muito dessa dinâmica familiar alterada, né? Muito dessa dinâmica familiar, muitas vezes negligenciada. Então, por exemplo, na anorexia, os pacientes geralmente tem muitos problemas com as mães, e aí a gente vai vendo que, ou com o pai, ou sofre um abuso, como eu vou falar. O uso de dietas restritivas também. Então, é como eu falo, né? Nem todo transtorno alimentar resulta na dieta. Eu não, perdão, sou fiderã. Mas todo transtorno alimentar, ele começa de uma dieta. Então, às vezes, o que acontece? Eu começo uma dieta restritiva, é uma das boas intenções. Não estou dizendo aqui que, por exemplo, a prática de jejum intermitente, que a gente vê que é muito comum. A pessoa começa, ela tem uma predisposição para desenvolver, né? Como eu falo, o transtorno alimentar é para quem pode, não para quem quer, porque não é assim, olha, nossa, acordei e vou ter um transtorno alimentar. A gente sabe que é construído isso aí por práticas. E a dieta, ela é sempre o começo dela, sempre. Então, a pessoa começa a olhar, a partir do momento que ela faz uma dieta, ela muda essa relação com a comida,
e ela fica obsessiva por aquilo ali, se ela já tiver essa predisposição, acaba desenvolvendo um TA. Então, eu começo a fazer um jejum intermitente, e aí eu começo a perceber que eu consigo ficar um tempo sem comer. Então, deixa eu tentar mais tempo, e mais tempo, e mais tempo. Práticas essas, que são algumas faladas por muitos profissionais de saúde aí, que são saudáveis até. Então, para uma pessoa que tem essa predisposição, tá? Não estou dizendo que jejum intermitente causa transtorno alimentar, mas estou falando que ele pode ser, por exemplo, uma prática para a pessoa entender ali que consegue ficar muito tempo sem comer e até gostar dessa sensação de estar vazio. Então, é preciso muito cuidado até se a gente passa um jejum intermitente para um paciente, né? Essa vulnerabilidade também biológica, então, a genética tem a ver também, a história familiar de transtornos alimentares. Então, tem pessoas na família, por exemplo, que tem uma mãe bulímica, uma mãe que tem compulsão, e aí desenvolve uma anorexia. Então, é bastante comum também a gente ver isso, tá? Já falando um pouquinho da etiopatogenia, os fatores predisponentes, então, aquilo que eu falei um pouquinho, né? Que eu sou a rainha de adiantar os slides na fala, mas o sexo feminino, essa história familiar também, a baixa autoestima, então, muito bullying, o perfeccionismo, que a gente vai ver muito isso na anorexia, problemas também na introdução alimentar lá na infância, eu diria até dizer assim que não, é porque foi culpa do pai. Não é, ninguém tem culpa de ter transtorno alimentar. É como se eu perguntasse assim, eu tô com febre, será que eu tenho culpa de ter febre? Ninguém tem, acontece, mas alguns fatores ali, a gente tem que ter até cuidado com essa questão da infância para não acabar tornando aquela criança ali doente, né? E a dificuldade de expressar as emoções, eu diria até mais, eu diria que a dificuldade de reconhecer essas emoções e lidar com elas, né? A gente é colocado no mundo com um monte de sentimento, um monte de emoção, e ninguém ensinou a gente como lidar com isso. Então, às vezes, isso parte aí para um transtorno alimentar. Esses fatores desencadeantes, eu gosto de falar que eles erupcionam, são aqueles que, tipo, eu tô ali no sexo feminino, eu tenho uma história problemática, eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho perfeccionismo, mas eu vou e faço uma dieta. Ou então, meus pais se separam, que é justamente essas alterações na dinâmica familiar. Se a gente vê uma famosa que passou muito por isso, Amy House. Quando os pais dela se separaram, ela começou a vomitar, e dizendo que sabia lidar com essa separação, mas começou a achar uma dieta nova em que tudo que ela comia, ela botava para fora. Então, isso também pode ajudar a erupcionar, né? Já na infância, adolescência ali, como eu falei, é uma fase de transição, então as expectativas irreais na escola também pode acontecer no trabalho ou na vida pessoal, perto da menarca ali, né? E esse surgimento mesmo de caracteres sexuais secundários. Então, isso é muito precoce no sexo feminino, tá? Até essa questão da sexualidade também, isso pode acarretar aí de, eu sou, por exemplo, homossexual e eu não sei lidar com isso, nem digo a ninguém. Então, eu vou começar a comer escondido bastante, porque eu acho que dessa forma aí eu consigo lidar com isso. Então, eu fui abusada sexualmente, eu vou parar de comer para ficar horrorosa, para ninguém, eu ficar muito magra, a ponto que ninguém mais me deseje sexualmente. Então, isso aí é muito comum também. E os fatores, né, mantenedores, ou seja, que tem uma função para a pessoa continuar com o transtorno alimentar, que ela acredita que seja. Então, existem alterações, de fato, neuroendócrinas mesmo, porque como o estado nutricional é alterado, isso acontece. Um distúrbio de imagem corporal, ou seja, se vê maior ou menor do que pensa, né, que e isso faz com que eu mantenha essas práticas aí que eu estou fazendo exercício, que eu vou mostrar a vocês, ou vomitando, etc. E distorções mesmo cognitivas e essas práticas purgativas, tá? Os fatores de risco dos transtornos alimentares, né? Eu diria o sexo, como eu falei, a etnia também. Então, assim, é interessante, gente, a gente sempre pensar numa coisa. Transtorno alimentar não tem cara, ele não escolhe cara. Então, ele não é uma doença da moda. Ele não é uma doença que eu vou conseguir, quando eu quiser eu paro. Ele não é uma doença de modelo, ele não é uma doença de riquinhos, né? Ele não é uma frescura. Então, muitas pessoas, por exemplo, que são negras e sofrem aí um racismo, partem para transtorno alimentar. Inclusive, eu tenho um paciente negro que começou porque sofreu bullying no colégio. Então, a etnia também é importante. Então, é importante a gente pensar assim, nossa, então só isso é a dieta de rico e branco. E não tem nada a ver. Então, pode atingir qualquer classe social, inclusive uma classe social mais baixa, que usa isso como desculpa por não ter dinheiro para comer, tá? Que é onde o Ambulim, por exemplo, que é do SUS,
interna às pessoas de uma forma gratuita, inclusive. Problemas alimentares na infância, como eu falei, né? A preocupação com o peso e com o corpo, então é característico na pessoa que está sempre ali, voltando para aquilo, querendo se encaixar naquele padrão que eu já falei anteriormente, e também isso é um fator de risco. Uma autoavaliação negativa também, então aquelas pessoas que não têm uma autoconfiança, que não desenvolvem isso, que às vezes estudam num colégio, que exige muito, e aí ela é perfeccionismo, ou ela quer ser a melhor da classe, ou ela quer conseguir se destacar para ser aceita. Muitas vezes isso faz com que seja um fator de risco, né? E essa história de abuso sexual, que infelizmente é muito comum, e esses transtornos psiquiátricos, é bom entender o seguinte, que transtorno alimentar sempre vem com a bombinha de um transtorno psiquiátrico. Então, sempre vem pessoas bipolares para a gente, sempre vem pessoas com transtorno de border. Eu tenho uma paciente que toda semana ela chega com uma cor de cabelo. E aí você tem que fazer cara de paisagem mesmo, porque ela quer chamar essa atenção para desviar do tratamento. Essa questão do abuso sexual, você tem que ter um treinamento mesmo, porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que o pai abusa sexualmente dela ainda, e ele que vai levar ela para as consultas, né? E a mãe não sabe. Então, a gente tem que engolir certas coisas mesmo para tentar ajudar aquela pessoa. Então, essa história de abuso sexual é muito, muito comum mesmo. E a gente tem que entender um pouquinho também sobre esses outros transtornos psiquiátricos, porque a gente precisa saber como lidar com aquele paciente, né? Então, precisa de um treinamento mesmo. E por isso que eu sou sempre em contato com os psiquiatras para ajudar também, né? Que eles me ajudem, porque a gente não é na faculdade, até na especialização mesmo, a gente tem uma noção, mas ninguém ensina a gente a lidar com aquilo. Então, sempre vem com uma bombinha aí de um transtorno psiquiátrico, tá? Que, inclusive, os psiquiatras torcem para que existam esse transtorno psiquiátrico, esse transtorno, essa comorbidade naquele paciente, porque não existe remédio para transtorno alimentar. No máximo, ali para uma compulsão, um pouco para impedir aquele impulso da compulsão, da compulsividade, para diminuir alguns comportamentos e ajudar no processo da mudança de comportamento, mas o remédio para o transtorno alimentar é a comida, ponto. E isso é o mais difícil, né? Porque a gente vai ter que eliminar essas práticas aí disfuncionais. Um critério de diagnóstico que é muito utilizado aqui no Brasil é o DSM-5, vocês podem até ler, mas de antemão, já adianto, não se firmem tanto em, eu só vou tratar esse paciente quando o psiquiatra, até porque só o psiquiatra pode dar esse diagnóstico, a gente não dá, o psicólogo não dá, é só o psiquiatra. Mas, com muita prática, por exemplo, chega uma pessoa assim de psiquiatra, eu já tenho noção do transtorno que ela tem, aí eu encaminho para ele diagnosticar aquilo ali e trazer para mim. Mas o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que não importa que a pessoa não atinja ali todos esses critérios diagnósticos. O que importa é que aquele comportamento para aquela pessoa está fazendo com que ela sofra muito. E aí, o mínimo que seja, a gente já tem que tratar, tá? Que é o mais importante. Então, não se prendam tanto, deem até uma lida, quem tem interesse nesse DSM-5, para entender, para dar uma aula, para montar alguma coisa, mas o mais importante na prática é como é que esse comportamento está afetando o meu paciente. Ponto. Se faz sofrer, é aquilo que eu digo, né? Se faz sofrer, faz sentido para o meu tratamento, né? Então, a gente tem que ajudar ele a corrigir aquilo ali. E essa classificação estática aí também, que é o CID-10, então é mais para pesquisas e tal, não é muito utilizado em consultório, né? E aí, por exemplo, o transtorno da compulsão alimentar, hoje mesmo ele mudou há uns 2018, uns 2 anos, ele era TCAP, então hoje é só TCA, que é o transtorno da compulsão alimentar mesmo, tirou o P, que eu até concordo, porque o TCA-P de periódica, então compulsão, para eu ser diagnosticado, eu preciso ter uma periodicidade mesmo, então eles tiraram, e hoje é só TCA, tá? Então bulimia, anorexia e outros transtornos alimentares aí. E aí eu vou tentar falar rapidamente da anorexia. Então, ele é um transtorno alimentar muito causado por essa perda de peso voluntária mesmo e tem um distúrbio de imagem corporal. Então, o que a gente vê muito é esse medo intenso de ganhar peso mesmo. E o paciente não tem o que a gente pensa, anorexia não sente fome. Gente, sente muita. Mesmo, tanto é que elas só veem programa de comida o dia todo, ficam vendo aquelas competições mesmo que tem na China, na Ásia, de comida, elas negam a fome, e elas se sentem vitoriosas por isso, tá? Elas se sentem super assim, eu sou superior às pessoas porque eu consigo negar essa minha fome.
já que eu não tenho controle da minha vida, eu tenho controle sobre o meu corpo. E é interessante a gente ver que caloria, é sempre como eu digo, o transtorno alimentar se alimenta de números. Então, caloria, peso e número de roupa, né? Sempre vão trazer para consulta essa questão da caloria. Sempre. E é como eu falo, né? A Ana tá falando mais alto hoje, a anorexia tá falando mais alto hoje. Vamos olhar para aqui, entrega esse controle. Então, elas são muito obsessivas por isso, né? Elas sabem, sem brincadeira, mais do que a gente sobre a TACO. Então, se a gente parar para pensar, quando eu vou confrontar uma anoréxica, eu pego a TACO na frente, assim, vamos lá, pá, porque elas sabem mesmo, elas são uma tabela nutricional ambulante, como eu falo, né? E então, ao contrário do que o termo fala, elas sentem fome sim, tá? Então, tem uma negação aí do apetite e um controle obsessivo sobre o corpo, como eu falei, né? Então, 0,5% a 1% da população aí tem uma prevalência e cerca de 90% dos pacientes são do sexo feminino, né? E, como eu falei, a faixa etária é 15 a 25 anos por ser essa fase de transição. E é interessante também pensar que os homens também, eu tenho paciente homem com anorexia, tá? Para a gente fugir desse estereótipo também, como vocês estão vendo aí, eu coloquei uma menina bem magrinha, mas não é só assim que chega não, tá? No consultório tem pessoas que são pessoas gordas, gordo, e são pessoas com anorexia. Como é que isso pode, Ellen? Isso é classificado em um dos subtipos, que eu não vou falar aqui, mas significa subtipo de anorexia nervosa atípica, que eu nem gosto muito desse nome, né? Mas só porque a pessoa tem um corpo gordo é atípico. Não, é anorexia nervosa, o sofrimento é igual. Então, tem comportamentos anoréxicos e não come o dia todo mesmo e não consegue perder 1 grama, por exemplo. E é gordo e sofre com aquilo ali. E é importante também falar sobre a comunidade LGBT, né? Que tem muitos homossexuais mesmo que sofrem muito de transtorno alimentar e são renegados ali por achar que é mais um problema da classe, né? Então, também o LGBT é muito atingido pelos transtornos e principalmente também pela anorexia nervosa e compulsão. Então, gravidade e a classificação da anorexia é de leve, MC maior ou igual a 17, moderada, 16 ali a 16,99. Essa grave e essa extrema já são MCs que você pensa no internamento, né? Nessa internação aí, aqui em Recife a gente não tem, eu não sei como é em Natal, mas aqui em Recife a gente não tem um centro. E aí a gente tem que ir acompanhar. Eu estou com uma paciente que eu internei ontem, ela está com 34 quilos, como eu falei até no começo, e aí tem que ir eu, a psiquiatra, e a pediatra, porque no caso ela tem 14 anos, e a gente fica tentando acompanhar. Mas a internação não é uma cura, né? A internação vai ali para a pessoa sair daquele risco ali de morte mesmo, né? Com MC13, que é essa da minha paciente, por exemplo, é um MC que o corpo dela pode parar a qualquer momento. Então, é da nossa responsabilidade, sim, junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo, enfim, falar com aqueles pais, enfim, para internar aquela paciente. Às vezes até a força mesmo, tá? Porque eles vão colocar ali uma alimentação interal e vão tentar fazer com que aquela pessoa recupere peso. Mas depois daquilo ali, depois da internação, como não tem um trabalho educativo de mudança de comportamento, né, como tem o Ambulim, por exemplo, essa paciente geralmente regride muito, mas tenta, quando está com uma pessoa que entende, tenta puxar aquilo ali e fazer um tratamento no hospital, mesmo que recebendo interal, de mudança de crenças limitantes, tá? Esse é um caso clínico aí que eu trouxe de uma outra paciente minha, que ela tem 16 anos, ela tá com esse peso. Hoje, quando eu montei essa aula, ela tava com esse peso, hoje ela já tá com 40,9, mas é bem devagarzinho o tratamento, tá, gente? Isso desafia muito a gente. Não existe a gente querer colocar muita comida, fazer uma dieta, passar para essa pessoa. A gente nem pode passar dieta para essa pessoa, a gente pode calcular para a gente. É a única vez, o único momento na minha vida que eu calculo dieta, para as anoréxias, mas uma dieta para mim. E eu vou ensinar vocês mais ou menos rápido como é que eu faço essa reintrodução até da alimentação, que a gente tem que ter bastante cuidado. Essa paciente aí sofreu abuso do 9 aos 13, né, com um tio. Chegou com esse quadro para internação aí, então ela consumia só um copo de leite a cada 2 dias, hoje ela já está conseguindo comer, né, assim, um pouquinho, já está conseguindo, eu suplemento com Nutren geralmente, né, e aí calculo ali por peso de quilo, enfim.
Os pais são separados, a mãe tem bulimia, o pai é alcoolista, vocês estão vendo aí tudo o que eu falei, né? Eu tento trazer para vocês verem na prática mesmo. Ama desenhar, ela é desenhista, ela desenha muito, então ela é muito perfeccionista, ela adora ter esse controle, ama tudo no devido lugar, ela tem toque também, e aí vocês já viram, toque é uma doença psiquiátrica super difícil, então, além do toque, ainda tem essa questão da anorexia, então é muito difícil mesmo a gente conseguir ir reduzindo ainda, a paciência. E ela gosta de se manter magra porque é a única forma de controlar a vida, como eu falei ali antes. Então, isso é um diário alimentar aí, que eu passo o diário alimentar, é uma das primeiras, acho que diria que até a principal tarefinha de casa, né, que eu passo para eles aí, porque eu preciso entender o que é esse comportamento. Mas elas mentem muito, tá? A anorexia mente muito e a gente tem que estar ligado nisso também, no que fala, na distorção da fala, na distorção do que anota. Desconfie muito, assim, quando tá muito certinho, tipo ela aí, eu já fico com uma pulga atrás da orelha, porque tá comendo muito do que a gente passa. Então, não é que a gente tenha que esse paciente, julgar esse paciente, ele está mentindo, mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela colocou data 31 de fevereiro no diário, e eu consegui pegar ela por isso aí. Então, é preciso estar atento ali, porque não é um paciente, é a anorexia que está mentindo para não ser curada, né? Então, vocês podem ver aí o que ela come no café da manhã. Isso já foi, tá? Depois que ela chegou para mim. E aí eu comecei a passar no trem. E aí vocês podem ver até os pensamentos dela aí. Acordei ansiosa, tive prova, eu preciso colocar na minha cabeça que não preciso lidar com o peso das minhas dificuldades, diminuindo o meu próprio peso. Sou mulher o suficiente para lidar diretamente. Então, é o tempo todo se sentindo irritada, ansiosa, odeiam a gente, acham que a gente vai fazer com que elas recuperem peso muito rápido. Uma boa linguagem que a gente tem que ter um cuidado com a anorexia não é falar recuperar peso, é falar recuperar saúde, porque peso elas têm pânico. Então, até esse gingado para tratar essas pessoas, a gente precisa ter um treinamento, tá? Isso já foi um outro diário aí dela também, tentando, né, melhorar já um pouquinho melhor. Ela botou assim: seguir o plano é difícil, a alternativa é difícil e fatal. Escolhas consistentes difíceis todo dia e não me haverá fatalidade. Então, ela tem consciência do quadro dela, que ela pode morrer, isso eu deixo bem consciente, lógico, de uma forma muito cautelosa, né, para lidar com aquela vida ali, mas a gente tem que deixar o paciente entendendo o quadro que ele tem, embora ele não sinta isso, a gente tem que deixar muito claro, tá? E aí vocês vão vendo que vai tendo um pouquinho de progressão mesmo. Então, assim, é bem devagar. Então, olha aí. Aí eu trouxe foto dos pratinhos delas, tá vendo? Tipo assim, bem separadinho. Então, vê como elas são perfeccionistas. Esse aí, elas dizendo, eu tô comendo muito, etc. Não é muito, a gente sabe, mas melhorou bastante. Esse negócio do macarrão aqui, ó, foi uma vitória pra gente, tá? Uma desconstrução. Tudo sempre cortadinho, isso é uma característica delas, elas gostam de picar tudo para poder parecer que tem mais comida. E essa minha paciente, no caso, ela é essa artista que desenha, então vocês estão vendo um peixinho ali, até com a bolinha ali da respiração. Ela é bem perfeccionista mesmo, tá? E a terapia nutricional, né? Isso que eu sempre estou falando em todos os slides, a gente precisa ser capacitado e especializado, tá? Porque é muito complexo. E aí também é preciso a gente ter conhecimento tanto de nutrição, né? Habilidade no aconselhamento educacional e comportamental. Por quê? Porque, gente, só a educação nutricional não melhora o modelo cognitivo, né, dos transtornos. Então, a pessoa pode entender, entendi que faz mal, mas como é que eu mudo isso? Como é que eu parto para a prática? Como é que eu sei que eu posso melhorar isso, né? Então, só dizer à pessoa o que comer, passar uma dieta, não vai adiantar. E uma atitude também empática e um não julgamento, como eu também falei. E aí, falando rapidamente, repetindo, mas só deixando aí para vocês firmarem, a gente vai primeiro adequar peso, a gente vai ter uma realimentação aí com preferência, né, de forma oral, então tem que ter cuidado, como eu falei, da síndrome de realimentação, então a gente começa aí 30, 40 quilos por quilo peso corpóreo e vai aumentando gradativamente até 100 calorias aí por quilo, né? A gente tenta melhorar também, em contrapartida, aí, a relação com os alimentos e o ato de se alimentar, né? Então, as refeições, elas são estruturadas, tem muita restrição dos grupos alimentares, então a gente vai ensinando a elas a função, o porquê é importante, colocar, porque geralmente é carbofobia, né? Elas têm muito medo do carboidrato.
Então, a gente tem que ir desencorajando mesmo cada atitude, tá? Cessar as práticas dessa perda de peso. Então, isso aí é bem lindo, né? Isso aí é bem leitura mesmo, assim, do livro lá do Ambulim, mas é difícil, às vezes, até conseguir aí 0,5, né? 500 gramas aí por semana. É bem difícil. Elas são muito resistentes, então mas a gente precisa tentar aumentar isso aí e tentar também cessar esses comportamentos compensatórios, que também tem na anorexia, que é um subtipo, que é a anorexia compulsiva purgativa. Então, tem pacientes que têm compulsão depois de uma restrição e purgam. Então, na anorexia também tem isso, tá? E a gente precisa também, isso aí já é mais para o final, que a gente vai tentar normalizar essa percepção, né, da fome e da saciedade, mas não pode chegar e dizer, olha, coma só quando você tiver fome, ou um mindful eating da vida, porque essa paciente está tão completamente desconectada ali com o corpo dela, então não é uma coisa que a gente usa, isso aí já é mais para frente mesmo. A gente vai corrigir essas sequelas físicas e psicológicas também, né, assim, ajudar, porque é a psicologia que vai estar nesse trabalho árduo aí. E a gente vai tentar também diminuir esses distúrbios de imagem corporal, então, tanto na psicologia, como na fisioterapia, ou até a gente também, eu faço alguns testes para elas, do barbante, ou então de Hashimoto também, enfim, a gente vai tentando fazer aí uma coisinha para que ela entenda que ela tem uma distorção, um distúrbio, né? Lá no Ambulim, Bianca, que é a físio, ela tampa o olho das meninas e manda as meninas se marcarem como elas se veem, como elas se sentem. E aí, quando você vai ver, ela bota o pontinho azul no que elas realmente são e os vermelhos no como elas se sentem. E, gente, é muito real esse distúrbio, tá? Elas se sentem imensas mesmo. Então, quando ela fala assim, Ellen, eu me sinto muito gorda, eu falo, eu entendo, eu acredito, eu acolho, mas não é a verdade. Por mais que aquela paciente ali esteja dizendo, firmando que sim, a gente tem que entender que aquela dor é real. Embora a gente olhe e faça, meu Deus, como é que essa menina está tão magra e se sente assim? Então, a gente precisa também ter essa empatia de acolher aquilo ali, tá? E o tratamento também, a gente tem esse objetivo de mudar essas crenças e as percepções inadequadas, né, sobre a nutrição e a comida também. E como eu falei, educação nutricional não muda cognição, tá? Bulimia. Vamos lá. Então, se a gente para e pensa em bulimia, a gente sabe que tem os episódios de compulsão ali, alimentar, né? Seguido dessas estratégias para eliminar justamente essas calorias que a gente ingere. Então, é muito comum essas pacientes terem um ritual de comidas. Então, elas sabem, tipo assim, eu vou comer esse bolo de chocolate preto, porque quando eu vomitar preto, eu sei que eu tirei tudo, né? Que acaba sendo aí uma ilusão, a gente sabe que vômito não emagrece, enfim, só faz perder os eletrólitos, faz reter líquido, isso aí também é uma desconstrução que a gente vai fazendo com essas pacientes, mas elas têm esses rituais, tá? E também consomem bastante líquido, muito líquido para tentar vomitar ali quando consegue, come muito, se sente muito cheio, elas tomam líquido no final desse ritual aí. Então, tem esses métodos purgativos que podem acontecer, de fato, essa eliminação. Então, a autoindução de vômito, que é o mais conhecido, né? Os laxantes, os diuréticos ou até os enemas também. E os não purgativos. Então, jejuns, exercícios físicos excessivos, aquelas coisas estimulantes, de fazer abdominal, de tentar fazer muito exercício físico ao longo aí do dia, 3, 4 vezes ir para academia, enfim. Tudo isso aí a gente precisa começar a olhar e ter esse cuidado para começar eliminando. Então, assim, bulimia, chegou bulimia, cessa vômito e prática purgativa, né? Ou não purgativa. Então, para ter ali a característica de bulimia, ser caracterizado, você tem que ter compulsão no mínimo 2 vezes por semana, no espaço aí de 3 meses. E também a mesma coisa, né? Autoavaliação indevidamente influenciada pela forma do peso e corpo. O que acontece? As bulímicas, elas têm até uma inveja das anoréxicas, porque as anoréxicas, elas estão mais perto do que elas consideram, tá, gente? Saudável, ideal para elas, e as bulímicas não, porque elas não conseguem fazer essa restrição. Elas até restringem, mas depois comem. E como a gente sabe, a compulsão vai acarretar aí um ganho de peso, mesmo que vomite, né? Elas acreditam que o vômito faz com que elas não engordem, ou emagreçam, perdão, né? Então, assim, elas restringem, mas eu tô vomitando, Ellen, eu tô magra. Só que o que está fazendo ela perder muito peso é a restrição, e não o vômito. Então, a gente tem que explicar toda essa fisiologia do vômito para elas, desconstruir isso também.
Então, elas estão muito insatisfeitas, elas têm maior insatisfação corporal do que as anoréxicas. Embora as anoréxicas se vejam maior, estejam sempre insatisfeitas, mas estão mais perto do que consideram que ser magra, né, aceita. O looping ainda é a compulsão e da purgação, então eu me acho gorda, como para me confortar, eu vou me sentir mal, aí eu vou purgar, aí eu vou ter... perdão, falei ao contrário aqui. Eu me acho gorda, eu decido restringir essa alimentação, então eu começo a fazer dietas, eu tenho uns alimentos aí proibidos, é muito comum a gente ver essa classificação dos proibidos e dos permitidos nelas, né? Tipo assim, a carboidrato é sempre aquele proibidão. Então, quando elas começam a fazer dieta, elas têm essa falsa sensação de que estão controlando a vida. E aí elas começam a se privar, então elas começam a ter essa sensação física e emocional de privação. Se revoltam com essas regras, então tem muita raiva, tem muita angústia, tem muita aflição, e vai para o pensamento da dicotomia, que é o tudo ou nada, o 880. E elas têm a compulsão, têm uma sensação de culpa e uma perda de controle, tem a purgação, se sente mal, come para se confortar e volta a se achar gorda. Então, restrição, compulsão, compensação. E eu sempre costumo dizer a elas, né? É interessante a gente se achar gordo, né? Porque gordo, se sentir gordo, porque gordo não é um sentimento. Gordo é um estado físico. A partir daí eu já começo a tentar desconstruir esse acreditar que está gorda. Então é interessante. Esse ciclo aí é muito comum, é um loop eterno, né? Que a gente tem que, cessar. E como é que a gente cessa? Parando de fazer dieta. Né? Lembrando que não fazer dieta não significa comer de tudo o tempo todo de qualquer jeito. Não fazer dieta significa a gente ter sintonia e contextualizar aquela comida. Então, tudo isso é explicado para essas pacientes, tá? Então, também a classificação da bulimia aí, em leve, moderada, grave e extremo. Eu tenho uma paciente que chegou para mim um quadro extremo de vomitando 15 vezes por dia. E hoje ela está em 2. Então, a gente tem que diminuir vômito, tá? A bulimia é isso aí, é o principal. Ou vômito ou qualquer outra prática aí que esteja compensando e machucando muito. Então, leve é de 1 a 3 episódios por semana, moderada é de 4 a 7 por semana, grave é de 8 a 3 por semana e média é de 14 ou mais episódios aí por semana, tá? Aqui é uma paciente minha, 23 anos, porque ficou um ano ali. Ela tem 1,67, tem 63 quilos, tem bulimia e tá no MC 2266, né? Então, assim, é interessante também a gente ver, gente, que na bulimia as pessoas não estão com o IMC tão abaixo como na anorexia. Então, é muito disfarçado o transtorno, como compulsão também. É um transtorno que ninguém lhe vê fisicamente doente, né? Porque a gente sabe que saúde não é corpo, mas as pessoas e a sociedade acham que saúde é corpo. Então, como acham também que bulímico só vomita, anoréxico é só aquela magreza e compulsiva é só uma pessoa gorda. Então, fujam desses estereótipos, porque por trás de um corpo pode existir um transtorno alimentar. Por trás de um elogio a um corpo, você pode estar elogiando um transtorno alimentar. Então, é uma marcha que eu faço mesmo, de a gente parar de falar dos corpos alheios, né, e falar de outras características mesmo das pessoas. Inclusive, a gente nunca pode elogiar uma paciente com transtorno alimentar. Ai, nossa, como você está linda hoje. Porque elas podem entender como eu estou mais gorda, ela está me achando um boi, ela está achando que eu piorei, eu realmente devo ter engordado, meu Deus, minha calça. Então, ter muito cuidado com os elogios também, até com essas pacientes ou com as pessoas que vocês não conhecem, elogiar um sorriso, elogiar um cabelo, mas não elogiar a forma do corpo, né? Mas com essas pacientes, o nível de doença é tão grave que nem chamar de linda, ou de bonita, ou de roupa bonita a gente pode falar. Então tem que ter muito cuidado nesse manuseio. Essa minha paciente, desde que ela se entende aí por gente, ela diz que fez dieta. A mãe dela também é bulímica. O pai, ele é um pai que sempre, desde pequenininha, ela escuta. Ela perdeu um irmão no acidente. E depois que ela perdeu esse irmão, ela se sente no direito de... Ela acha que tem que ocupar um lugar que não é dela, né? Mas que ela tem que ali fazer com que os pais não se sintam tão mal. Então, é muita pressão. Esse pai é um pai que diz para ela e para a mãe que tem que ser magra as duas, porque ser gordo é ser fracassado. Então, ela cresceu nesse ambiente aí extremamente tóxico, né? Extremamente machista, e foi achando que para ter sucesso tem que ser uma pessoa magra. E aí via a mãe vomitando, ela disse que já pegou a mãe dela quando ela era mais nova, na privada, vomitando, então ela foi se educando aquilo ali, né? Mais uma vez, aquele fator ali da família que eu falei, genético. E aí ela começou a vomitar, essa paciente, ela começou a vomitar por causa de
de um filme que ela viu. Então, isso é muito comum também, as pacientes adolescentes, elas veem filmes e aí aprendem como vomitar, ou internet, ou grupo de Facebook, grupo de Instagram, grupo de WhatsApp, elas fazem um grupo para ensinar essas práticas, né? Ela vomitava aí de 2 a 6 vezes, né, por dia, e restringia muito essa comida aí purgando. Então, também faz uso de laxante e diurético aí até 3 vezes por semana, tá? Isso é o diário alimentar dela, então vocês podem perceber aí o padrão. No café da manhã, ela come ali macaxeira, 2 ovos, um pedacinho de banana e chá. E aí, que é o que a gente combinou. O lanche da manhã, eu comi biscoito com o pessoal do estágio, perdi a noção de quantidade e me senti mal, não banquei, vomitei. Então, assim, o que é bancar? Eu que falo muito esse termo, tá? Em consultório é assim, o que é bancar? É o que eu consigo deixar no meu estômago, mesmo sentindo um pouco de culpa ou com a culpa administrável, ou seja, a que eu combinei com a Ellen. E aí eu vou tentar deixar com que essa comida fique no meu estômago, porque as bulímicas adoram se sentir vazias. Elas falam muito, é como eu digo, elas vomitam até as palavras, falam com muita facilidade do transtorno. Já nas anoréxicas, não, elas são bem tímidas, bem fechadas, né? As bulímicas são bem felizes e tal, e aí elas falam, mas são pessoas que também não bancam muita comida e precisam, é como eu digo, a gente precisa assumir o que a gente não banca para dar espaço para o que a gente pode tentar trabalhar com isso. Então, eu vou introduzindo devagar o que essas pessoas bancam. Então, se elas bancam macaxeira, ovo e banana, eu vou colocando, combinando com ela por semana, que eu vejo essas pacientes semanalmente, o que a gente pode ir aumentando. Se uma pessoa é anorexica que toma um copo de leite e consegue comer uma banana, vai ser um copo de leite e uma banana na semana toda. Se a pessoa é bulímica e consegue tomar um café da manhã um pouco mais completo, vai ser esse café da manhã. E no dia restringe e vomita, vai ser esse café da manhã. Já é uma vitória. E assim, com todas essas práticas de desconstrução, a gente vai tentando melhorar esse hábito alimentar aí. Então, também não bancou, não come. Embora seja isso. Ellen, isso não é uma restrição? Não é uma restrição. Isso é um cuidado para evitar o vômito. E como eu preciso essa prática de vômito, é o mais importante nesse momento. Depois a gente vai ensinar toda essa questão intuitiva para aquela paciente. Não bancou, não come, porque significa que vai vomitar, tá? A gente tem que ser mais incisiva mesmo. Aí no almoço ela levou a marmita, comeu aí, vocês estão vendo, feijão, milho refogado, salada, bem esse padrão meio que dieta mesmo, né? Aí ela fez. Ficaria tudo bem se eu almoçasse planejado, mas de última hora almocei com o Sérgio, que é o namorado dela, e comi um macarrão com molho branco, um pedaço de quiche, ainda de sobremesa, bababá, problemão, não banquei, vomitei. Depois disso, foi tudo de mal a pior. Comi uma maçã no caminho, uma banana, isso foi uns 20 minutos depois de ter induzido, cheguei em casa com muita fome. Então, gente, grave isso. Paciente com bulimia, paciente com compulsão alimentar, não tem medo da fome, eles têm medo do desfecho da fome, tá? Então, eles não sabem lidar com essa fome que eles sentem e acabam comendo naquela dicotomia do tudo ou nada. Então, ela botou aí, compulsão total, Nutri, não sei nem te definir a quantidade, mas foi sopa, milho, feijão, banana, um caos, comi até passar mal e tanta dor e vomitar. E aí ela tenta fazer exercício, ela volta a tomar shake de proteína com ovo, um pedacinho de macaxeira, sai de casa, volta à tarde da noite e não sabe lidar de novo com o quê? Com a fome. Aí come torta de legume, perde o controle, vai chocolate, biscoito, enfim, não banquei de novo e vômito. E aí ela bota, dormir para esquecer a dor que é viver e não sustentar meu próprio estômago, a dor de não ser feliz. Essa paciente hoje, ela está 5 meses sem vomitar, bancando muitas coisas, e a gente está na reintrodução aí de alimentos que ela morre de medo devagarzinho também, que a gente tem aí uma exposição sistemática que eu faço para tentar normalizar o consumo aí dessa paciente. É uma paciente que evoluiu bem, inclusive, isso aí foi bem no começo, tá, do tratamento. E aí a terapia nutricional para bulimia, a gente ajuda os pacientes a realizar refeições estruturadas e planejadas, né? Sem, de novo, gente, sem cara de dieta, pelo amor de Deus, assim, a gente não pode passar uma dieta para essa paciente, tá? Não pode alimentar esse transtorno. Reduz essa restrição alimentar e autoimposta, né? Reduz esse cessar os episódios bulímicos, como eu falei, os métodos. Aumenta essa variedade dos alimentos consumidos, porque a gente sabe que a gente precisa, essa monotonia alimentar que a gente faz com que essa pessoa não libere tanta dopamina, porque os alimentos têm
esse poder, né, de fazer com que a gente libere esse hormônio aí da satisfação. Então, quando é monótono, eu procuro sempre algo mais gostoso para comer. Então, a gente vai variar essa alimentação com que ela banca. A gente melhora essa estrutura e o consumo nas atitudes alimentares, tá? Normaliza essas funções aí do trato gastrointestinal, então esvaziamento gástrico, distensão gástrica, constipação, né? Elas têm muita constipação, então às vezes é necessário o uso aí de probióticos, enfim. E diminui e elimina os distúrbios de imagem corporal também lá, como a anorexia, junto com a psicóloga. Eu tô correndo, gente, desculpa, eu falaria o dia inteiro para vocês, mas realmente tem a hora, então eu tô falando mais rápido, até peço desculpa, porque eu trouxe uma aula mais longa, mas eu acho que eu sou tão apaixonada por esse assunto que eu acho que todo mundo precisa saber um pouquinho, pelo menos, né? A gente como nutricionista. O transtorno da compulsão alimentar é um transtorno mais comumzão, é aquele transtorno que eu diria que é até mais sociável, então a pessoa tá ali, às vezes as pessoas dizem, nossa, fulaninho come muito, não sei o quê, e você é muito compulsivo, e etc. Então é até mais levado na palhaçada, assim, e isso é muito grave, porque as pessoas com transtorno de compulsão sofrem muito, tá? Então a gente tem que também estar olhando para isso, disfarçadíssimo, porque eles conseguem socializar mais. Então, a gente vai ver aí que os episódios recorrentes de compulsão alimentar é caracterizado por esses seguintes critérios. Então, eu preciso ingerir aí em um período limitado, né, geralmente de 2 horas, uma quantidade de alimentos que a maioria das pessoas não conseguem, né? Num período similar, sobre circunstâncias similares, por exemplo, eu não vou comparar uma pessoa que tem um transtorno no Natal e uma pessoa que tem normal no Natal. Então, assim, eu vou comparar essas pessoas. Se uma pessoa no Natal come peru, um pedaço de bolo, e a pessoa com compulsão naquele mesmo Natal come peru, um pedaço de bolo, depois pega bacalhau, depois pega passas, pega amendoim, pega um pote de amendoim, então nessa circunstância similar ali, eu preciso comer mais do que uma pessoa normal, num período ali de 2 horas. Estou falando Natal aí, mas pode ser qualquer outro episódio. Estou em casa, almoço, café da manhã, enfim, lanche, etc. Tem um sentimento muito absurdo aí, gente, de falta de controle. Então, é como se a pessoa saísse... Eu sempre digo, é como se ela se visse fora do corpo e se visse ali comendo como um animal. Isso é real, assim. Ela diz, eu não consigo parar, né? Eu não consigo controlar de fato ali. É como se tivesse alguma coisa encarnada em mim. Isso é muito real. Então, a gente precisa, de fato, também acolher esse paciente e entender que aquilo ali é mais um episódio animalesco mesmo, que a gente entende essa sensação de falta de controle, né? A gente tem que entender aqui, perdão, gente, que esse episódio de compulsão alimentar está associado a 3 ou mais dos seguintes critérios, tá? Vamos lá. Do DSM-5. Comer muito e mais rapidamente do que o normal, comer até se sentir incomodamente repleto, tá? Comer grandes quantidades de alimentos quando não se está fisicamente faminto, isso é muito importante. Comer sozinho também, então eles têm muita vergonha, né, do que eles comem, então eu sempre digo que o paciente com compulsão, ele come sozinho porque ele está tentando se esconder dele mesmo, e o que é muito difícil, porque a gente não se esconde da gente mesmo, né. Eles sentem uma repulsa mesmo de si, né, uma depressão, uma culpa muito grande depois de comer. Tem uma angústia relativa aí à compulsão alimentar, é muito sofrimento mesmo pós-episódio. Essa compulsão tem que ocorrer aí, em média, 1 dia por semana durante 6 meses para ser diagnosticado. E essa compulsão alimentar não é recorrente, tá? É a diferença da bulimia a um uso de comportamento compensatório. É interessante também a gente ver que transtorno alimentar ele não é excludente. Então, eu não posso ter bulimia e compulsão ou bulimia e anorexia. Ou o transtorno, ele migra daquilo ali, quando ele não é curado, tá? Ou dentro da bulimia eu tenho episódios compulsivos, mas não significa que eu tenho compulsão alimentar, até porque na bulimia eu compenso. Na compulsão alimentar, não. Então tem muita insatisfação corporal mesmo aqui, tá? Porque ganha muito peso com os episódios, né? A classificação aí leve é de 1 a 3 episódios por semana, moderada de 4 a 7, grave de 8 a 13 e extremo de 14 ou mais, como na bulimia, tá? Aqui é um caso clínico que eu trouxe, então é um paciente aí que tem bulimia, compulsão de 3 horas, ele já ficou em jejum, então ele come um prato de salada, tá sozinho ali no quarto, 10 minutos, me sinto bem, consigo manter o jejum até agora.
Às 5 horas, ela vai lá, come 2 castanhas, se sente sozinha, em 1 minuto, queria tanto um doce, mas sou gorda, não posso. E aí vem, 7 horas, barra inteira de chocolate, 5 pacotes grandes de Oreo, 2 ovos de Páscoa grandes, 2 salgados de queijo, 2 sanduíches, um açaí grande, um pote médio de sorvete e 3 trufas de chocolate. Os episódios de compulsão alimentar, eles podem chegar até 8.000 calorias, tá? Num período aí de 8.000 calorias, num período até de 2 horas, perdão. As pessoas que têm compulsão alimentar, por exemplo, eu tenho um paciente que ele comeu 58 Big Macs em 1 hora e 15. E aí ele passou em 4 McDonald's aqui em Recife para conseguir, porque tinha vergonha de pedir tudo isso em uma, e passou o dia em jejum. Então, eles fazem muita dieta, eles fazem muita restrição e acabam não conseguindo e comendo demasiadamente, né? E aí você vê ali a fome 0, saciedade 1.000, sozinha no quarto, por volta de 1 hora e pouco. Então, o pior sentimento no momento é de não ter um controle na comida. Como pode alguém comer tanto e mesmo assim continuar se sentindo triste? Juro que não é por mal esses atos que me machucam fortemente. É um ciclo vicioso que alivia e logo em seguida suga totalmente minha energia. É um desejo diário de me libertar desse transtorno. Só queria comer tendo paz e prazer. Me senti como uma pessoa que não tem esse tipo de comer transtornado. Minha vida seria bem mais leve. E aí ela fala que se sente muito culpada, se julga, e que é louca essa quantidade ingerida aí em menos de uma tarde. Meu corpo está pedindo socorro de tão cheia e vem sendo um sofrimento para mim sentir isso. Então, a ressaca da compulsão que eu gosto de falar, né? É uma ressaca muito angustiante para aquela pessoa. Então, como é que a gente faz isso? Essa prática restritiva também. Então, tudo vem de uma dieta, né? Então, por isso que eu digo que dietas não funcionam e dietas podem dar transtornos alimentares aí, tá? Como é que eu faço na terapia nutricional do TCA? Eu diminuo essas frequências de compulsão alimentar, melhoro essa percepção também desse controle de situações que desencadeiam a compulsão. Então, o que é isso? Os gatilhos. Eu preciso entender o que fez aquela pessoa partir para a comida, né? Geralmente, tive uma decepção, tive uma frustração, estou ansiosa, a ansiedade é um mundo, então é muito fácil a gente dizer que come por ansiedade, mas o que é ansiedade, né? Como é que ela se manifesta em você? Como é que o seu corpo diz isso? Eliminar essas práticas inadequadas mesmo, controlar os impulsos do comer desatento. Então, muitos deles são pessoas que comem muito ali inconsciente, ou desatento, tá aqui comendo, tá vendo celular, tá comendo, tá vendo televisão, não tem uma atenção plena, não tem uma presença, né, da comida. A gente precisa buscar essa manutenção do peso, né, que seja compatível com a realidade desse paciente, porque ele geralmente ganha muito. Então, Ellen, mas como assim não foca na perda de peso? Eu sempre digo, gente, perda de peso é consequência, não tem que ser tratado como um sintoma, né? Os sintomas são as compulsões, o sintoma é o transtorno alimentar que está acarretando aquilo ali. Se eu acesso compulsão, se eu faço com que essa pessoa tente melhorar esse padrão alimentar, essa atitude alimentar, mudança desse comportamento, eu faço com que essa pessoa perca peso, inevitavelmente. Então, acontece muito a perda de peso, tá? E melhorar a relação entre a alimentação e o corpo, e tudo isso é uma construção. E para finalizar, gente, é isso que eu estou falando. Então, fujam desses estereótipos. Gordura e obesidade não são transtorno alimentar, não necessariamente uma pessoa que tem obesidade ou é gordo tem transtorno alimentar, tá? A gente vê muito paciente que é magro tendo compulsão, que é gordo tendo anorexia. Então, precisamos parar com essa síndrome da correção dos pacientes. Eu acho que nós, nutricionistas, somos muito ensinados a tentar corrigir, a tentar dizer o que é certo e errado. Então, tentem ser mais flexíveis, tentem ser pessoas mais compassivas, tentem ouvir aquela pessoa, ouvir aquele sofrimento, melhorar a qualidade da escuta. Muitas vezes a pessoa está falando sobre perder peso e tudo que ela quer, um espaço para falar sobre aquilo, e não necessariamente a gente tem que se sentir cobrado de emagrecer alguém. Eu sempre falo que eu não sou emagrecedora, eu ajudo a pessoa a melhorar a relação com a comida e o resto é consequência. É preciso muita coragem para tanto trabalhar com comportamento alimentar, que é nadar aí contra a maré, como eu falo, né? E transtorno alimentar me tornou uma pessoa, não só uma profissional, mas uma pessoa melhor, porque a gente compadecer com o sofrimento do outro, a gente desenvolver essa escuta empática, treinamento,
e é se colocar no lugar do outro. Então, fujam, mesmo que vocês não queiram ir para essa área, ou não queiram ir para a área de comportamento, olhem para esse paciente como um todo. As pessoas não são robôs para a gente dizer o que elas devem ou não comer. A gente precisa fazer com que essa pessoa se torne expert no corpo dela, porque só o corpo dela vai dar essa autonomia e essa independência alimentar para fazer com que ela coma na hora que ela tem que comer e pare na hora que tenha que parar. Tenham muito cuidado, né, na fala do que vocês dizem para aquele paciente. Isso pode estragar a vida de alguém, literalmente. Tá? Eu tenho muitos pacientes de transtorno alimentar que vêm de nutricionistas que dizem que é comum vomitar. Então, se não sabe tratar, encaminha. Né? Eu sempre digo que nenhum tratamento é melhor do que um tratamento não especializado para transtorno, porque pode piorar muito esse comportamento. E é isso, sejam pessoas, né, ao tocar aí almas humanas, sejam apenas humanos e se coloquem no lugar dessas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E muito obrigado aí pela escuta e atenção. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Eu sei que eu corri, queria falar aqui o dia todo para vocês, mas eu não tenho tempo. Então, é isso. Como o Carl Jung fala para mim, que eu adoro essa frase: conheçam todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas a outra alma humana. E é isso. Obrigada. Obrigada, Ellen. Eu acho que, na verdade, você despertou muitas perguntas. Eu nunca vi tantas perguntas aqui. Oi. E aí, a segunda, realmente, a segunda parte da aula, se você quiser deixar já só aquela apresentação inicial, para a gente deixar a tela, só aquela primeira parte, a primeira tela. Aqui, essa aqui. Que a gente vai passar para as perguntas agora. Isso. Tá. Só para ficar a tela aí. Pronto. Porque eu acho que agora, de fato, que a gente falando das perguntas é que vai contextualizar até melhor algumas dúvidas que a gente tem. Até a maioria das perguntas também fui eu que fiz, que eu estou... Massa. Eu estou me sentindo corresponsável de estar passando a informação para os alunos, porque sou eu que dou as aulas, né, de educação alimentar e nutricional e as aulas de transtornos, e a gente agora aumentou a disciplina de educação alimentar e nutricional com o tópico de comportamento alimentar. Nossa disciplina foi aumentada em 90 horas. E aí, na verdade, esse mundo novo está trazendo vários questionamentos para os próprios alunos, até para os próprios professores que têm outra formação também. Então, eu acho que foi bem enriquecedor, por mais que seja, você não tenha falado de todos os transtornos, né? Sim, mas aí eu já gostaria de iniciar umas perguntinhas que colocaram aqui, e depois a nossa monitorada também vai fazer outras perguntas. Quem quiser ainda continuar fazendo pergunta, pode colocar no nosso chat que a gente vai ler, tá certo? Até porque a gente tem um tempinho bom ainda. Eu corri. Não, mas tá ótimo. Aí, mas foi bom para dar tempo. Eu queria que você iniciasse, assim, nas perguntas, como é essa questão da parceria psiquiatra-psicólogo, porque, para deixar claro que não é um nutricionista que dá diagnóstico, né, para você colocar e como o paciente chega até você, por exemplo. Tá, vamos lá. Tem pacientes que chegam para mim geralmente eu tenho muita parceria, né, com psicólogo, psiquiatra, então eu chego já no começo da minha carreira, eu cheguei em vários consultórios, me apresentei, disse com que eu trabalhava, e assim eu fui ganhando essa confiança. Alguns pacientes também de psicólogos e psiquiatras estavam comigo, e aí os psiquiatras souberam do que eu fazia, entraram em contato. Então, primeiro, essa parceria, eu digo que é busca, a gente tem que ir atrás e dizer como é que a gente trabalha, porque geralmente os psicólogos e os psiquiatras, eles são pessoas que são super contra dietas, então a área do comportamento aí do transtorno virou meio que queridinha para eles, né, porque eles acreditam no que a gente faz. Mas, geralmente, o paciente chega para mim já com um psiquiatra, né? Quando não tem, que eu percebo que preciso ali de um diagnóstico, porque eu vou percebendo ao longo das sessões que realmente existe um transtorno alimentar ali, não só um comer transtornado, eu encaminho. O diagnóstico só o psiquiatra pode fazer, como eu falei na aula, né? E é muito prática,
tá, Laura? Então, assim, eu tenho noção do que aquele comportamento está fazendo aquele paciente sofrer, eu vejo que ele está purgando de acordo com os critérios que eu sei, né, diagnóstico, e aí eu encaminho para o psiquiatra ou falo diretamente com a psicóloga. Então, eu sempre reunião clínica com os dois, de cada caso que eu tenho, eu marco aí uma vez por semana, eu sempre faço isso, essa é a minha dinâmica, tá? Não significa que é o que tem que ser feito, mas para entender esse paciente como um todo e saber também como agir. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas é basicamente isso, assim, que acontece, pelo menos no meu consultório. Então, eles chegam já diagnosticados, quando não estão diagnosticados, eu percebo esse comportamento aí mais disfuncional e eu encaminho. Tem pacientes que se negam a psiquiatras porque acham que psiquiatra é muito disso de remédio e eu desconstruo isso neles, né? Porque não é, como eu falei, remédio não resolve comportamento. Então, o meu trabalho também é muito árduo com o psicólogo, eu diria até mais do que o psiquiatra, tá? Porque o psicólogo tá vendo esse paciente toda semana, o psicólogo tá ali trazendo para mim características que eu não manjo, né? Que eu não sou psicóloga, então a gente tem que ter um cuidado também para não entrar num ponto ali de um abuso sexual e tentar fazer com que aquela paciente fale aquilo ali, por exemplo, num consultório, se eu não vou saber manusear para o pós. Então, os psicólogos, eles sempre vão me dando muita orientação da personalidade daquela pessoa, geralmente eles. Certo. E aí, aproveitando essa questão que você já falou da sua dinâmica de consultório, só para a gente iniciar, porque assim, como é muito novo essa parte da nutrição, sim, como você chega para o seu cliente, para o seu paciente, para combinar com ele o valor? Não estou pedindo para você dizer o valor da sua consulta, mas assim, o valor das sessões, porque não é uma prática, inclusive eu que estou iniciando a prática na pediatria, tenho dificuldade de dizer para a mãe, olha, mãe, a gente não vai ter uma consulta, né? A gente vai ter um acompanhamento. Então, como você lida com a pessoa acha que vai para você um dia e vai resolver o problema, né? Não, na verdade, quando a pessoa me procura aqui, né, já sai, assim, o meu Instagram, o meu site, assim, já é bem voltado para isso. Então, eu digo, geralmente, qual é a minha dinâmica, tá, Lauren? Eu atendo, tem pacientes semanais, eu avalio, porque tem pacientes que estão muito graves, e aí eu preciso ver semanalmente para que essa progressão seja maior. Tem pacientes que eu vejo quinzenalmente, então Ellen, cobro ida e volta, eu trabalho ainda com ida e volta, mas eu tenho parceiros lá, enfim, pessoas do Ambulim mesmo, de São Paulo, meu supervisor, que ele cobra por sessão, como se fosse psicólogo mesmo, tá? Então, eu faço um pacote para uma pessoa que vai me ver 4 vezes no mês, ou seja, semanal, faço um pacote para as pessoas que vão me ver de 15 em 15 dias. Então, eu cobro consulta. Uma consulta, eu cobro valor X, a pessoa tem o direito a me ver 2 vezes no mês. Então, é como se todo mês ela me pagasse aquele valor, entende? Então, eu fecho isso com a pessoa, quando ela chega para mim, eu explico que o porquê esse tratamento, ele demora, que a gente, para lidar com mudança, estou falando do comportamento, não do transtorno, da mudança do comportamento alimentar, eu preciso fazer com que essa pessoa desconstrua muitas crenças, então é um caminho, eu não vou desfazer um comportamento de X anos num desafio hashtag Fique com a Nutri Saradinha em 15 dias, né? Ou em um mês. Não vou fazer isso. Então, geralmente as pessoas que me procuram, elas têm muito sofrimento e elas entendem que esse é o único caminho agora. Porque elas já tentaram de tudo. Então, geralmente elas topam e aí eu consigo ter essa dinâmica. Então, eu cobro de volta, mas tem pessoas que cobram por sessão, feito psicólogo, e aí fecha pacote. Que é o que eu faço semanalmente, né? Quinzenalmente eu cobro um valor e semanalmente eu cobro outro. Certo, pronto. Aí eu passo a palavra para a Atina para ela fazer as perguntas que colocaram. Já. Bom dia, Ellen. Bom dia. Foi ótima a sua palestra, é um tema apaixonante. Também acho. E Lorena sabe que eu amo. Que massa. Mas, já que a gente está nessa conversa sobre atendimentos e tudo mais, eu vou fazer logo uma pergunta minha, já que se encaixa. Certo. Para a gente partir para as outras. É interessante fazer uma consulta, pelo menos uma vez no mês, não sei, com a presença de um psiquiatra e um psicólogo, ou só um dos dois? Perfeito. Eu faço isso.
Depende muito do que o paciente também se sente confortável, tá? Tem pessoas que não se sentem confortável, tem pessoas que não têm o direito de se sentirem desconfortável nesse aspecto, porque eu exijo, porque eu preciso disso. E eu preciso com que entenda, tem muito paciente que mente muito, então eu preciso ficar tomar lá da cara de profissional, sabe? Então, eu geralmente faço o quê? Quando eu vejo que é muito grave, eu me reúno com o psicólogo, psiquiatra e já fiz sim consulta, nós três. Quando eu percebo que eu consigo resolver isso sem a presença do paciente, só nessas reuniões clínicas, é o que eu faço sempre. Reunião clínica é o que eu faço com mais constância, via Zoom, inclusive, até antes da pandemia a gente se reunia, porque é difícil, né, as agendas, e a gente fala ali 1 horinha daquele caso. Tipo, eu não sei, no hospital mesmo, que você tem as reuniões clínicas, né? Mas com o paciente, em alguns casos, são necessários. Que casos são esses? São aqueles casos mais graves mesmo, em que você vê uma não progressão ou você vê uma necessidade de internação. Ou quando aquele paciente está muito resistente àquele tratamento e eu não entendo muito o que ele traz da psicologia e da psiquiatria. E aí eu me reúno junto com os profissionais e atendo aquela pessoa, até pela dinâmica, para a gente perceber se está acontecendo essa sintonia, sabe? Dentro do tratamento, com a visão do paciente. Perfeito. Inclusive, uma pessoa perguntou, não estou vendo agora, mas você falou que tem alguns pacientes que chegam a mentir. Daí eu lembro que eu vi uma pergunta semelhante de como que a gente deve agir nesses momentos, né? Para tentar sempre pegar a verdade. Sim, geralmente a gente não, como eu falei na palestra, né? A gente vai ficar desconfiando também do nosso paciente, julgando, né? Mas quando a gente percebe que aquela pessoa tá falando que tá comendo, ou então tá com a positividade muito assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente sabe que isso não é característico de transtorno, tá muito fácil, não, ela é muito simples, eu banco com muita facilidade. Você percebe ali que aquela pessoa não tá sendo tão honesta com você. E aí você tenta começar a pegar ela pelos comportamentos, pela fala. Ah, fulaninho, então você está me dizendo que, então é tranquilo comer pão? Então vamos aumentar e comer mais uma fatia? E aí você percebe a expressão corporal, sabe? Porque não é fácil daquilo ali. Então, se eu pego um diário alimentar que está 31 de fevereiro, como eu pego, tem horas, dependendo da intimidade que eu tenho com a paciente, que eu faço, nossa, fulaninha, a anorexia falou mais alto, né, nessa semana. Ela até criou um dia que não existe. Então, a pessoa percebe que eu sei que ela está mentindo e chora, pede desculpa. Então, é muito da fala e da escuta da gente, é da sensibilidade, sabe? De também não intimidar essa pessoa. Sim. Então, não chegar e dizer, nossa, olha, eu tô vendo que você está mentindo. Até porque eu digo que o objetivo da consulta não é confessionário. É entender o porquê eu não consegui para a gente tentar fazer isso junto. Então, eu deixo isso muito claro para o paciente, de que eu estou ali numa posição de não julgamento, que eu estou ali numa posição em que eu quero ajudar, que eu sei que é difícil mesmo, que eu sei que é chato mesmo, que eu sei que às vezes parece impossível, que eu sei que às vezes vão me xingar, me odiar, e eles até riem assim, sabe? Mas depois todo mundo gosta de mim, que eu estou acostumada, que eu tenho muitos pacientes ali com a mesma característica, que ele não se sinta, que eu não estou ali com uma outra nutricionista que às vezes me relatam para dizer que eu não tenho força de vontade, porque comer não se trata de ter força de vontade. Então, eu acolho muito nesse aspecto, de mostrar a ele que eu entendo o que ele está passando, até ele se relaxar um pouco e ter esse elo terapêutico. Isso demanda tempo, tá? Então, até para eu entender que ele está mentindo, demanda um tempo. Então, na anorexia, eu vejo quando não tem progressão de peso. Como é que tá dizendo que tá comendo tudo isso e não tá ganhando? Aí eu levo, olha, fulaninha, mas a balança não tá ganhando. Lembra do nosso combinado? Eu sei que é difícil essa recuperação de saúde, eu não falo de peso, que você jogou o controle para mim, fulaninha, mas a gente eu não tô tendo essa progressão, e desse jeito eu vou ter que levar você para internar. Aí eu falo, você sabe o que é internar? Internar é colocar uma sonda aí no seu estômago e fazer com que você ganhe um peso muito mais rápido, sem essa mudança aqui que a gente está fazendo. Então, será que isso é um caminho? Aí a pessoa começa a chorar, geralmente, e diz, realmente, eu não estou fazendo nada, eu não estou conseguindo. Aí eu digo, não tem problema, vamos ser honestos com o que a gente não banca, para a gente dar espaço para o que é possível, sabe? Então, eu vou muito nessa pegada do acolhimento. Perfeito. Ellen, e no caso dessas pessoas que têm anorexia ou outro tipo de transtorno, ideal, mas sendo mais específica na anorexia, é ideal que essas pessoas não tenham balança em casa? Ideal não.
essencial. É o seguinte, como eu disse, né, o transtorno alimentar se alimenta de quê? Números. Não é o monstrinho que come números. Então, quanto mais eu tenho essa prática de ver e estar preso a isso, mais eu estou alimentando quem? Anomia. Que eu sempre chamo, tá, gente? Anomia, que é uma técnica de exteriorização que eu faço com o paciente para ele entender que ele não é o transtorno alimentar dele. Então, eu boto para ele escrever no papel Ana versus fulaninha, Mia versus fulaninha, compulsão versus fulaninha. Por quê? Porque são aquelas vozes do transtorno que fazem a pessoa não entender que ela é separada daquilo, ela não é o transtorno, ela está com o transtorno. Então, é interessante essa exteriorização e mostrar isso, que a anorexia que está fazendo com que ela fique querendo se pesar o tempo todo. E ter uma balança em casa é alimentar quem? Ana, e não fulaninha que quer se recuperar. Entendi. Interessante, né? Esse negócio da balança, só comentando, porque é um dos nossos protocolos de avaliação nutricional. Então, a gente foi formado até prestar atenção no peso. Eu não tenho balança no meu consultório, gente. Eu não peso meus pacientes, nem faço avaliação. Mas, porque eu sempre digo, né, que peso não é comportamento. Eu tenho uma balança, lógico, mas para os transtornos, né, anorexia e tal, que eu tenho que pesar realmente, senão perde peso. Mas para as pessoas que têm um comer transtornado mesmo, que eu sei que vê aquele peso, inclusive, isso é uma coisa que a gente pode pensar, tá? Até que se a gente tiver balança, eu não tenho, mas tem pessoas que trabalham no comportamento que tem, que é um critério de cada um. Perguntar a essa pessoa se ela quer ver o peso, perguntar a essa pessoa se a gente pode pesar ela, porque o peso causa muita ansiedade nas pessoas que têm problema com comida e corpo, sabe? Então, mesmo que a gente tenha sido ensinado a isso, assim, eu acho que a gente precisa pedir permissão para tocar naquele assunto daquela vida ali. Eu vejo muita aflição. Tem pessoas que fazem, Ellen, já tô bem aqui só porque eu não vi balança no teu consultório. Então, eu tenho uma balança que eu boto escondida, né? Mas, assim, para pesar mais anorexia. E essas pessoas que querem muito se pesar, aí eu peso. Mas dizem, Ellen, eu quero me pesar só para você ter o controle, mas eu não quero ver. Ou então, não, Ellen, tá tudo bem, eu quero ver e eu faço questão de me pesar. Então, eu acho interessante, sabe, Lauren, até a gente mudar essa dinâmica. Porque como é que a gente fala que, pelo menos eu, né, que comida, que corpo não significa saúde, e a gente continua fortificando isso para aquela pessoa, sabe? Eu acho interessante a permissão. Quem gosta de balança, eu acho legal a gente perguntar primeiro se quer, porque muitos pacientes relatam para mim que se sentem invadidos quando são colocados em cima da bioimpedância, por exemplo, sabe? Eu até comento que eu sou professora de avaliação nutricional também, eu até comento que na hora da prática a gente deve se apresentar, dizer o que é que a gente vai fazer, aonde a gente vai tocar. Tem pessoas que têm pudor com parte do corpo, elas já têm um pensamento de que ela não pode ser tocada, ou de que ela não tem aquela deformidade, eles encaram ou sofrer um abuso, né? Por exemplo, um abuso, ninguém sabe. Então, né? às vezes, muitas vezes, numa avaliação física, você já desencadeia um olhar transtornado para o seu corpo, para o corpo do seu paciente. Então, é importante você ter esse pensamento. Você não conhece o paciente, ele está a primeira vez com você, então é importante perguntar. Eu até oriento os alunos para fazer logo o desenrolar da consulta, a anamnese, o consumo alimentar, para depois fazer a parte do que a gente foi treinada, pelo menos na minha faculdade na época, faça a primeira avaliação nutricional, para depois a antropométrica, para depois fazer o restante. Então, hoje, às vezes, a gente tem que perceber que, às vezes, é mais fácil você ganhar na conversa o paciente a confiança, para depois você fazer a avaliação antropométrica, até porque a gente tem diversos outros diagnósticos de avaliação nutricional. Na próxima pergunta. Geralmente, quem procura ajuda é a família ou o paciente? Isso é relativo, dependendo da idade. Eu estou atendendo, inclusive, eu estou numa época, eu sempre brinco que o meu consultório é sazonal. Assim, eu estou numa época de anorexia, minha gente, que vocês não têm noção. Ontem eu atendi 7 pacientes com anorexia e foi um dia bem que eu me senti uma bruxa, sabe? Porque eles odeiam muito a gente, vocês não têm noção. Mas, geralmente, é o paciente que chega até mim, mas quando tem 14, 15 anos, a família. Ou porque, o que acontece, né? Porque a mudança de comportamento, ela tem várias etapas, né? Quando a pessoa está ali na pré-contemplação, por exemplo, que ela não
não entende que tem um problema, e as pessoas estão dizendo que ela tem um problema, ela fica meio resistente. Quando ela já está na contemplação, que ela entende que tem um problema, mas não sabe como mudar ele, aí ela procura ajuda, para poder partir para ação, enfim. Mas, geralmente, como eu atendo muito público adulto, e agora eu estou muito adolescente, em anorexia, por exemplo, adolescência e criança, pais. Adulto, geralmente o adulto, ou o psicólogo me mandou aqui, o médico me mandou aqui, o psiquiatra me mandou aqui. Eu não entendo porque ele mandou aqui, mas eu tô aqui. Ou então eu vim porque eu só falo do peso. Então tem pessoas que vêm pra gente negando o estado, encaminhados, e tem pessoas que vêm querendo realmente melhorar. Então varia. Sim, entendo. E Ellen, geralmente, peraí, deixa eu pegar essa pergunta que já pegou o gancho da família. Tá. No caso, colocar assim, quando o problema parte de alguém da família, por exemplo, a mãe, como tratar o conjunto para resolver o problema? Certo, então. Como eu não atendo gente muito criança, eu sei que na questão, aí Lauren pode até falar, mas que a gente tem que tratar muitos pais, né? Como eu atendo muito adolescente e adulto, a gente não pode querer abraçar o mundo, a gente precisa conscientizar esse paciente de que conscientizar quando a gente conversa com a psicóloga, porque a gente pode estar tocando num momento ali que não é agradável e que nem é interessante, porque pode piorar o quadro, tá? Tem pessoas que estão ali, falam do pai e da mãe, e não tem noção que é o pai e a mãe que causou isso, por exemplo, a família ali, a estrutura familiar, né, deslocada, ruim, que causou isso. Quando eu vejo que a pessoa tem consciência, quando eu vejo que a pessoa fala muito, que a pessoa diz que a mãe está prejudicando, que a mãe está falando, eu chamo para conversar, para explicar o que essa filha tem, ou o filho tem. Ou muitas vezes o pai, quando vê doente, quer conversar comigo, aí eu atendo também, mas eu atendo separado, eu pergunto sempre ao meu paciente se ele se sente confortável eu falar com a pessoa, porque pode ter paciente que o que eu sempre digo, o meu elo de confiança é com o paciente, assim, o que me importa é a minha confiança com o meu paciente. Se ele se sente à vontade, ok. Eu atendi já uma paciente com anorexia, eu tenho ainda, ela ainda é minha paciente, com a família. Então, o irmão era consumista, a mãe era codependente, o pai era alcoolista e a irmã era normal, assim, que não tinha problemas. Então, eu atendi todos eles. Então, geralmente é um espaço em que eu deixo eles se falarem e vou só guiando, sabe? Provocando, perguntando, para que eles entendam que está acontecendo uma ausência de comunicação nessa família. E, às vezes, o querer ajudar demais prejudica também no meu tratamento. Então, eu tenho que intervir, tá? Mas, assim, primeiramente, eu vejo a fala dessa pessoa, como é que, se eu consigo ressignificar aquilo ali dentro do consultório, só eu e ela. Se realmente estiver passando e prejudicando, eu pergunto se ela se sente à vontade e tento entrar em contato com a mãe antes de já ter falado com a psicóloga. Porque geralmente é a psicóloga que faz mais essa... Eu sempre brinco, mas gente, essa bronca muito grande também, a gente joga na psicóloga e vai ser feliz, sabe? É isso. Ellen, você tocou em tratamento, você falou muito de uma das condutas ser o diário alimentar. Já houve casos desse diário aumentar o gatilho dessas pessoas? Boa pergunta. Já tem, assim, na verdade, não é aumentar os gatilhos, mas aumenta a aflição. Por quê? E aí eu chamo a pessoa e falo, se você entende por que está aumentando a aflição? Ela não entendo, parece que eu estou me sentindo controlada, e aí eu acho que eu tenho que controlar a comida, ou eu me sinto realmente monitorada. Eu faço, será que a gente está pronto para lidar com isso? Será que não é dessa forma que a gente está entendendo que a gente não está muito pronto para lidar com essa questão? Aí a pessoa geralmente diz que não está conseguindo lidar, mas que consegue tirar uma foto, mas que consegue anotar só uma refeição, porque eu preciso ter noção desse padrão. Então eu acabo insistindo um pouco para poder trazer para mim, para que eu possa ajudar. Porque eu digo, fulaninha, o fulaninho é a mesma coisa de tu tá falando lá do planeta Terra e em Marte. Então, eu preciso ver o que é esse pensamento disfuncional, preciso entender, porque às vezes o que você diz muito, o que a anorexia é muito, não é muito. Então, eu conscientizo que esse diário alimentar não é para questão de essa questão de diário alimentar, perdão, não é para controlar nada, é para que me ajude na comunicação com o transtorno.
E aí, geralmente, eu faço trabalho de flexibilização, que eu sou essa pessoa, eu flexibilizo tudo, mesmo, eu acho que isso é bem importante, principalmente na alimentação. Então, a gente vê um melhor jeito dela se sentir menos aflita, porque, assim, vai, sabe? Porque tá lidando com esse problema que é um tema da vida dela naquele momento, né? Ou há muitos anos, enfim. Sim. E é preciso, né? Porque eu preciso disso para trabalhar, sabe? Então, aí eu tento conversar dessa forma. E ainda sobre gatilhos, uma pessoa perguntou: como você diminui a exposição do alimento que levam gatilhos à compulsão? Elas acredito, as pacientes, conseguem dizer quais alimentos são esses, ou você identifica na fala ou no diário alimentar? Tá. Compulsão, geralmente são pessoas, eles falam muito, não tem muito problema da comunicação, de eu ter que ver no diário. Algumas vezes eu vejo no diário, que eu percebo ali que não, às vezes não é nem o alimento, é a crença sobre o alimento que faz eu ter gatilho disfuncional e começar na dicotomia do tudo ou nada. E eu brinco que é a Jaque tocando na porta, que é a Jaque, eu comi isso mesmo, que se dane o mundo. Mas eles listam para mim o que tem medo, e geralmente são carboidratos, e eu não começo com a exposição. Então, no começo, eu faço com que a pessoa, se a pessoa não comer um chocolate ainda, porque isso vai fazer com que ela coma 3, 5, 10 barras e tenha uma compulsão, a gente não vai comprar chocolate. Depois que eu restabeleço esse padrão alimentar, eu começo a introduzir o chocolate devagarzinho. Se todo comprar um chocolate pequeno e comer depois do almoço, no contexto sem fome. Aí a pessoa experimenta. Depois, vamos experimentar ter um chocolate dentro da bolsa. Como é que você se sente? Depois, vamos experimentar comprar uma barra um pouco maior e deixar na despensa e comer tal hora e tal dia, depois de tal refeição. E aí, assim, eu vou expondo esse alimento devagarzinho de novo. Não existe dizer, bote tudo na despensa e seja feliz e intuitive eating, né? Comer intuitivo e vai lá ser feliz. Não, porque a pessoa é um gatilho para a pessoa aquela comida, que ela tem um pensamento disfuncional em relação o que aquilo representa. Então, é assim que eu faço. Sim. Ellen, você explicando agora me surgiu uma dúvida. Eu já vi casos de pessoas que gostam muito de chocolate, aí vem um nutricionista, digamos, vamos colocar nessa situação agora que essa pessoa tenha um transtorno da compulsão alimentar. Então, o nutricionista vai e, ao invés de colocar um chocolate que ela goste, bota um fit. É meio que tentar tampar o sol com a peneira, né? Eu acredito assim. Não sei, porque a gente pensa que o indivíduo ele precisa aprender a conviver com aquele alimento, não é? Se controlar. E eu sempre digo, gente, resolver a nossa situação com uma determinada comida não é eliminando ela que a gente vai resolver. Então, geralmente, as pessoas que não são virgens de Nutri, porque as Nutri pioram muito o comportamento alimentar das pessoas, infelizmente, a gente não cessa a vontade. Eu tive uma vontadezinha de comer um brigadeiro, aí eu não engorda, aí eu comi biomassa de banana, daqui a pouco eu comi banana com pasta de amendoim, daqui a pouco eu comi... Aí, se a gente for falar nutricionalmente, a gente olha para aquela pessoa, mostra no diário que a quantidade de coisas que ela comeu, nutricionalmente falando, tem mais caloria do que um Kit Kat. Por exemplo. Então, quanto mais eu tento matar a minha vontade específica de algo, e tentando burlar com essas coisas pseudo-fit, pseudo-saudáveis, mais eu como e menos paz eu tenho com aquilo. Então, às vezes eu exagero muito, às vezes não, sempre eu exagero muito mais tentando comer uma coisa que vá saciar aquilo, pensando que eu estou comendo outra. Então, o próprio nutricionista pode fazer com que essa pessoa desenvolva isso. Sim. Geralmente é o que acontece nas dietas, né? Tipo, isso, ou começa uma compulsão, começa um exagero alimentar por causa de uma coisa que foi cortada. Então, é interessante fazer com que esse paciente encare essa comida e saiba e aprenda depois, com muita técnica, com todas as questões da terapia nutricional, se atente a melhorar essa relação e a lidar com essa comida. É interessante, que isso é a liberdade, né? Sim. Você utiliza algum questionário? Na literatura, a gente vê muito o uso da escala para compulsão, da escala da compulsão alimentar. Só que tem vários outros. Só que, na maioria desses estudos, geralmente, quem aplica esses questionários é um psiquiatra. Mas o nutricionista, ele pode aplicar? Não, não pode aplicar. O psiquiatra, ou às vezes o psicólogo, tá? Como eu disse, isso é para critério diagnóstico e para encaminhamento, é psiquiatra.
Até porque a Até gente não vai mesmo saber... para pesquisa. Para pesquisa não, para pesquisa é outra coisa, né? Porque assim, Certo. assim vai só pesquisar e a gente que vai analisar os dados, né? Mas eu estou dizendo Sim. a nível de consultório, psiquiatria. Até Certo. porque a gente nem sabe o que fazer ali no final. Tem uns eu não utilizo muito não, tá? Eu não sou muito presa com esses, né? Com essas ferramentas. Mas tem uma ferramenta que eu já fui num curso lá da Marli Alvarenga, lá em São Paulo, que Marli colocou. Ela fez um documento intuitivo, se eu não me engano, com o Manu. E elas fizeram um questionário sobre como é intuitivo. Então se a gente pegar esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ai. Esse livro aqui, tá vendo? Do Sim. Intuitive Eating. É em inglês, mas ele é super fácil. Ele tem vários questionários que a gente pode aplicar para perceber a distorção da pessoa com a comida. Mas eu digo, uma pessoa de comer transtornado. Transtorno alimentar, não. Transtorno alimentar, isso aqui é em última instância, quando a pessoa já está bem melhor, sabe? Mas isso aqui, para comer transtornado, tem muitos questionáriozinhos que a gente pode ir guiando. Mas eu diria até que, assim, o meu modelo de atendimento é muito da escuta, na escuta pegar as coisas, porque eu acho que aconselhamento nutricional é o que eu mais gosto de utilizar. E é um pouco de perguntas abertas, então não é muito fechadinho, tá? Ellen, queria só que você falasse um pouquinho sobre outras práticas purgativas, que se falou especificamente do vômito, mas a gente sabe que tem outras práticas purgativas que às vezes as pessoas acham que isso é normal, assim, não é normal, entre aspas, que eu não gosto nem dessa palavra. Né? Isso. Quais são as outras práticas purgativas além do vômito? Então, a gente, do vômito, diurético, laxante e os enemas, assim. Então, é purgativa, né? Que se coloca para fora na intenção de achar que está emagrecendo. E as não purgativas, tá, Lauren, que eu vejo que é muito mais comum, assim, no comer transtornado da vida também, é jejum e prática de exercício extenuante. Então, os pacientes chegam, por exemplo, tomando 30 laxantes por dia. Então, a gente tem que desconstruir isso, mostrando como é que o laxante age, por que o laxante não emagrece, por que essa sensação de cólica no pós, de inchaço no pós, da retenção, né? E o que eles podem ocasionar na questão gastrointestinal de ruim para aquele organismo. Então, é muito diurético também que utilizam as cãibras. Aí eu vou pegando muito pelo o que ele sente, né? Porque geralmente chega eu tô muito fraca, eu sinto muita cãibra, eu tenho muita cólica. E aí eu vou pegando por esses sintomas e mostrando por que aquilo é disfuncional, aquilo não é fisiológico. Então, utilizam muito isso, muito diurético e muito laxante também, muito mesmo. Aproveitando dessas práticas, eu queria que você falasse só a sua vivência, se você já teve, da vigorexia, que é um novo transtorno, né, que vai ser até classificado aí, para os alunos que não sabem o que é vigorexia, né, e que ele está bastante presente nos profissionais de saúde. E aí também, só para você fazer uma resposta só, se você já trata nutricionista, se você tem nutricionista com transtorno alimentar, e como é que você vê essa questão da pressão da própria sociedade do curso, né, na formação e no pós, né? Nutricionista você tem que ser fit, nutricionista você tem que dar exemplo. Não, exato. Sim, eu sempre digo, gente, eu não sou exemplo de nada, adoro tomar Heineken, comer batata frita, também gosto de comer salada, mas eu acho que já, de trás para frente, tá, Lore? Essa pressão estética que tem no nutricionista é muito do que eu vejo, assim, é muito do que a gente também se vende. Como é que a gente se vende no Instagram? Que imagem você quer passar para aquilo ali, né? Até porque a gente sabe que o conselho proíbe esse antes e depois, ficar mostrando essa questão do corpo, né? Mas tem muitas pessoas que fazem. Então, existe uma pressão muito estética em relação ao nutricionista que a gente pode ir destruindo na nossa própria fala. Né, de entender assim, nossa, então quer dizer que cardiologista não pode fumar, ou que psicólogo não pode ter problema, ou que, né, nutricionista, o que é comer errado, o que é ser saudável, na verdade, eu sempre causo essa reflexão nas pessoas, né, e eu acho que é muito do que você passa nas suas redes, eu acredito muito nisso, assim, de o que você quer passar para aquela pessoa venha ali cobrar, né, a gente não é exemplo de nada, a gente precisa estudar para poder ajudar a pessoa que tem problema. Então, eu acho que a gente também tem que desconstruir na gente que saúde é corpo, que saúde é percentual de gordura e que saúde é botar o valor moral na comida. Porque eu sou uma pessoa moralmente correta quando eu como salada e moralmente incorreta quando eu como brownie.
Então, é muito do que a gente também acha sobre isso, né? Sobre como é que a gente enxerga a nossa relação com a comida. Porque diz muito do que a gente quer passar. Então, eu atendo muito, eu acho que eu estou hoje em dia com 4 nutricionistas e 10 estudantes de nutrição no meu consultório com transtorno alimentar. Inclusive, tem estudos que mostram, né, Lori, que eu acho que eu vi um estudo, eu não lembro dele qual é, mas eu posso procurar e encaminhar para vocês, que mais de metade, 50% dos estudantes têm algum tipo de distúrbio. Seja de imagem, seja transtorno alimentar, seja de comer transtornado. Então, eu, por exemplo, falando pessoalmente da minha experiência, eu entrei no curso de nutrição, eu sou jornalista, tem nada a ver também com nutrição. Eu entrei na faculdade de nutrição pela minha obsessão com comida. Então, eu tive que passar por um tratamento em São Paulo também, do comer transtornado, enfim, não sei se vocês conhecem Sophie Deran, do peso das dietas. Ela foi minha nutri e eu entrei na faculdade por causa da minha obsessão, sabe? E a gente sabe que leva muito a isso, né? O comer transtornado e os transtornos alimentares são obcecados pelo quê? Por comida. E a gente vai para uma faculdade que a gente se identifica. Então, é super comum. Eu tenho paciente, eu tenho muito estudante. Eu acho que a gente não tem que se envergonhar de procurar ajuda, até porque para a gente tratar as pessoas, a gente precisa estar bem, né? Esse negócio também de dizer que não existe nutricionista gordo. Infelizmente, existe esse estereótipo da sociedade imposto pelo padrão de beleza e pela indústria da dieta que gera essa insatisfação na gente. Mas a gente tem que ser muito firme do que a gente realmente acredita, né? Então, como eu digo, se faz pulsar o coração, vai embora, assim. Para mim, eu entrei já no mercado de trabalho, não passando dieta e dizendo e defendendo isso com muita verdade, porque é o que eu pratico em mim. Então, eu acho importante isso. A gente praticar na gente para poder passar para o outro. Qual foi a outra pergunta? Nada, só para você falar um pouco da vigorexia. Tá, lembrei. A vigorexia eu não tenho muita prática clínica, eu atendi uma pessoa que nem continuou o tratamento, como eu disse, também é um transtorno disfarçado, né? Aquelas pessoas que também têm uma distorção de imagem, porque se veem menor do que são. Então, geralmente é com muito músculo. A classe que tem bastante são os fisiculturistas e nos nutricionistas esportivos também eu vejo um pouco de... Porque não precisa ter, às vezes, todo o critério diagnóstico para já tratar. Como eu falei, o comportamento já causa muito sofrimento. Só que como usa-se muito anabolizante, é muito disfarçado nas academias, e é até visto como bonito, como padrão, então é um transtorno que é muito disfarçado. Eu não tenho muita prática, eu tive só esse paciente que ficou comigo, acho que uns 3 meses. Eu consegui melhorar, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar na psiquiatria, porque essa distorção de imagem, dismorfia, né, corporal, ela é muito tratada mais na psiquiatria e na psicologia do que com a gente mesmo. Então, a gente só tem que mudar esses padrões do comer muito certo, né? Desse comer certo que eles dizem, desse comer batata doce com frango, que eles acreditam que é o certo, e se resumir a isso, porque eu acho que a vigorexia tem um pouquinho da ortorexia também, né? De parar de fazer coisas que gosta, de parar de socializar, de parar de comer coisas que dão prazer e ser mais a questão nutricional, nutriente, né? Esquecer de ver a comida como comida. Então, eu não posso falar tanto da prática da vigorexia, porque nunca chegou no meu consultório, muitos. Mas é um transtorno em que a pessoa se vê menor e tem também uma obsessão por comer certo. E usa muito anabolizante. Só para terminar, Atna, já pergunta, tá? É porque, como já vem, inclusive, alunos para mim já vieram dizer, professor, eu tenho vigorexia, né? Então, assim, como é que você chega para uma pessoa que já está em tratamento com você, tem um transtorno, um comportamento de transtorno alterado, e aí essa pessoa começa a fazer exercício físico, muito exercício físico. Como é que você vai ter esse feeling de dizer, porque você não vai proibir ninguém de fazer atividade física, até porque a gente sabe que é importante, mas como saber até que ponto isso está sendo prejudicial à pessoa? Porque eu vou até falar um relato meu, eu namorei um anoréxico e namorei um vigoréxico, não sei se é vias dos destinos, mas eu tinha medo de dizer a eles, eu tinha medo, eram homens, um tinha anorexia, outro tinha vigorexia, mas eu tinha medo de dizer a eles, parem de fazer atividade física, vocês estão fazendo muita atividade física. Eu cheguei ao ponto de acordar às 5 horas da manhã, meu namorado está fazendo uma flexão em jejum, porque ele achava que tinha que fazer flexão em jejum naquele momento. Então, assim, é muito complicado até para a família, ou para quem está junto, para chegar e dizer, pare de fazer atividade física porque está lhe prejudicando.
né? E você já teve algum caso assim? É muito interessante isso, porque, assim, primeiro que a gente pode mandar parar, principalmente na anorexia, eu mando parar mesmo. Ou para ou morre, então eu mando parar por um tempo, depois volta essa prática assim, se não for perder peso, porque a prática do exercício físico na anorexia é utilizada para perda de peso unicamente, não para prazer, não para restauração de saúde. Então a gente tem esse poder de dizer sim, pare na anorexia. Na vigorexia, eu acho interessante que, nesse meu paciente que eu tive, esse meu único paciente, de tentar mostrar a ele que fazer 4, 5 vezes exercício físico no dia não está nem na recomendação da educação física. Então, eu tenho muito, na vigorexia, eu tive muito. Ele tinha um personal, então eu tive esse contato com esse educador físico, que é muito importante, né, Lori? E aí, esse educação físico me mostrou que, porque ele vai competir, etc. E aí, eu fui tentando com esse paciente mostrar qual é a finalidade desse exercício físico. Porque a gente também tem esse pensamento de que exercício físico é o quê, né? É bom para a saúde, mas poucas pessoas têm esse pensamento. A gente sabe que muitos vão para quê? Para emagrecer ou para tonificar alguma coisa, né? Então, a estética é super valorizada. Eu não estou dizendo aqui, gente, que eu sou contra a pessoa se cuidar. Eu acho que a pessoa tem o direito de fazer o que quiser com o corpo, de emagrecer, inclusive. Eu só acho que eu não sou a pessoa para dizer que ela precisa disso, de emagrecer, por exemplo. Até porque eu sou uma pessoa que eu levo a reflexão do que é o exercício físico. Se eu realmente estou fazendo porque eu gosto, porque eu sinto prazer, ou isso está me fazendo ser escravo, sabe? Então, eu sempre parto desse pressuposto de tipo assim, qual é a finalidade desse exercício? A pessoa, porque eu preciso estar com o abdominal trincado e eu preciso fazer exercício em jejum e tal. Eu faço, mas vamos pensar nessa questão da efetividade. É eficaz, pode ser eficaz ali, como dieta é eficaz, ela é eficaz por um momento, depois ela não tem essa efetividade, né? Então, é uma desconstrução também, Lauri, da gente do que é exercício, o que é de fato saúde. Exercício é importante, é super, mas a pessoa também pode ter uma flexibilidade de fazer um exercício que leve mais do que só o emagrecimento, que tenha um prazer, até para criar um hábito daquilo. E na vigorexia, no caso, eu parto do pressuposto da discussão de fato do que é saúde e trago argumentos do personal trainer. Também notou, nesse meu único caso, que também notou, que o que ele acha que essas dores nas articulações são causadas devido a quê? Porque ele acha que se sente o tempo todo elétrico demais, tomando um monte de pré-treino e na hora não consegue dormir, tem insônia, sabe como é? Eu vou partindo dos sintomas mesmo, do que aquele excesso está fazendo prejudicial a ele, que não é preciso cortar e eliminar, mas a gente pode diminuir. A mesma coisa de uma prática de compulsão, que a gente vai diminuir na compulsão, a gente vai diminuir a compulsão por exercício, entende? Então, é muito assim, progressivo mesmo. Então, eu vou muito por essa sintomatologia do que isso está prejudicando aquele paciente. Não sei se eu respondi. Tina, você faz as últimas perguntas para a gente finalizar, que a gente tem outra palestra às 10. Eu vou gente, as perguntas que eu fiz foram as do chat, mas eu vou fazer uma aqui de Iris Albuquerque, que ela pediu para ser respondida. Tá. Que diz assim: uma jovem que foi gordinha a infância toda, entrou na adolescência e começou a desenvolver bulimia, perdeu bastante peso, mas ainda tem um IMC dentro do normal, eutrófico. A mãe apoia e diz que admira a filha por ter conseguido perder peso, apesar de como foi. E o pai não sabe de nada. Como fazer com que uma pessoa dessa procure ajuda? Isso é uma pergunta bem complicada, né? A gente, primeiro, é o que eu digo, gente, a gente não pode dar uma motivação para as pessoas, a gente não tem esse poder de consertar as pessoas e de criar essa consciência. Naturalmente, essa pessoa, se ela tiver uma terapia da vida, vai ser encaminhada naturalmente. Ou essa pessoa, eu conheço fulaninha, passa o Instagram de alguém que fale sobre isso, manda uma matéria, um vídeo de Diana Garbin, do Eu Vejo, alguma coisa assim, se for sua amiga, enfim, sei lá, para poder fazer com que ela desperte e se identifique com aquilo. Mas tocar nisso, dizendo, olha, você precisa de ajuda, pode ser muito... como é que é a palavra? Muito ofensivo para essa pessoa, por exemplo. E é preciso que ela também queira melhorar. Ela com certeza sabe que esse comportamento causa dor e danos nela, não tanto quanto deveria, né? Mas assim, causa uma dor e é pela dor que talvez a gente toque essa paciente a procurar ajuda. Então, é conversando, é ouvindo, é entendendo como ela se sente, se você tem abertura no caso, por exemplo, de uma amiga que diz a você que vomita,
Você pergunta como ela se sente, se ela já pensou em procurar ajuda, para fazer com que ela crie essa consciência. Então, é material educativo. E se ela tiver uma psicóloga e você tiver essa intimidade, de falar com que ela fale isso na terapia, que com certeza uma psicóloga responsável vai encaminhar ela para um profissional que entenda. Sim. Lorena, posso só dar um aviso antes de terminar? Deixa eu só agradecer a Ellen por responder algumas perguntas. Outras perguntas foram feitas, mas conforme você ia falando, os questionamentos, terminou respondendo, né? Eu tentei linkar justamente para aproveitar o momento e você conseguir responder todas. Muito obrigada, foi muito boa a palestra. Obrigada, já ouvi relatos que depois dessa palestra, TCCs terão tema de transtornos alimentares. Gente, é isso mesmo, venham para minha área, estamos precisando. E eu quero só dar um aviso ao pessoal. Gente, vai ter sorteio hoje às 9 horas da noite. Hoje vai mudar o sorteio porque vamos ter uma live com o ex-nutricionista do Flamengo às 8 horas no Instagram do UniRN, do curso de nutrição do UniRN. Então, lembrando, tirem prints de agora e mais tarde sairá as regras. E o link para a próxima palestra eu vou mandar agora de novo para vocês terem acesso. É isso, obrigada. Bom, Ellen, obrigada, valeu. Tá. Pensei que já era para falar, desculpa. Sim. Ellen, eu não tenho nem palavras para agradecer. Com certeza você vai voltar em outros momentos nas minhas aulas, nem que seja para a gente fazer um bate-papo, porque eu acho mais. Você lembra que da pós a gente conversava mais do que assistir a aula, né? A gente tinha mais trocas. Sim. E essa era a importância da pós, né? A gente tinha mais trocas do que de fato assistir a aula. Então, assim, eu peço aos alunos que segurem um pouco a ansiedade, que Lorena está sendo preparada, está sendo informada para passar para o curso. Fico com a responsabilidade de estar melhorando essa discussão, não só eu, mas também passo para os colegas em termos de dietoterapia, de outras abordagens, né? E, claro, eu ainda estou aprendendo, todo mundo está aprendendo, é uma coisa muito nova ainda. Como a Ellen falou, era mais para os psiquiatras, para os psicólogos, a gente tem que ter a parceria deles. Eu preciso chamar o curso de psicologia, em parabéns ao psicólogo, foi ontem, né, o dia do psicólogo. E aí, assim, entender que a gente precisa ter a parceria. Ninguém trata transtorno alimentar sozinho, ninguém trata distorção do comportamento sozinho. Então, é importante que a gente já saiba na faculdade que a gente vai precisar do tratamento multidisciplinar, né? Então, suas últimas palavras para a gente encerrar, e muito obrigada. Gente, primeiramente, muito obrigada, Lorena e Atina. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz que tenha feito sentido. Eu amo muito a área do comportamento alimentar e do transtorno alimentar, enfim, isso foi de uma jornada pessoal aí que eu consegui entender o meu propósito de vida. Eu espero que vocês estudem cada vez mais, se aprimorem, leiam, tem muito material, tem muitos cursos online, inclusive, aproveitando a deixa aqui, eu estou montando um curso intuitivo de transtornos alimentares, então podem mandar e-mail para mim se tiverem dúvidas, podem falar comigo nas redes sociais, se quiserem indicações, enfim. Foi muito gratificante estar aqui hoje, fico muito feliz de ver tanto aluno interessado, estava olhando o chat aí enquanto o Lauren estava falando, em que foi uma participação bem acirrada mesmo. Que bom que a gente está desenvolvendo essa qualidade no olhar, né, e essa escuta mais empática, independente da área, e tratem sempre as pessoas como almas humanas e com muita compaixão. É o que eu espero que tenha ficado aí e que a gente tenha cuidado na nossa escuta. Então, muito obrigada. Espero voltar, tá, Lorena? E vocês, com certeza, estão em boas mãos. Com certeza a Lorena vai levar muita coisa aí também para vocês, para a faculdade. Fico muito feliz de saber que aí em Natal a faculdade está mais voltada para isso. Eu conheço um endócrino daqui, que é daí, que vai voltar para aí, inclusive, que me encontrou e veio para Recife fazer endócrino. Ela tem uma visão muito legal também, ficou super feliz porque eu ia dar uma palestra aqui para criar essa consciência, né? E que a gente possa ser isso aí, levar essa sabedoria e essa gentileza de uma nutrição mais empática e humana. E é isso. Obrigada.
Obrigada, Ellen. Gente, eu vou encerrar a gravação, tá? Sinta-se à vontade de migrar para a próxima aula, tá? E vai ficar disponível no YouTube do UniRN, ok? Até mais, Ellen. Beijo. Gente, beijo. Tchau.